Como é que tá isso? Foi muito simples a primeira etapa. Que aí a segunda eu vou de hoje para amanhã eu divulgo, mas acho que só amanhã. Quem apareceu por aqui vai ganhar ponto, vai ganhar aprendizado, vai ganhar ponto na vida. Isso aí é. Mas digam aí, gente, as dúvidas. O principal realmente assim, eu queria mesmo tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela. Com relação ao projeto, tá tranquilo, assim, todo mundo conseguiu fazer esse módulo com as funções e usar essas funções a partir de um outro arquivo. Isso foi tranquilo para todo mundo. Alguém está em dúvida? No caso, assim, não precisavam nem ser esses nomes mesmo que eu coloquei. Esse paiurna gravador e o paiurna.py, não. Mas, assim, o importante, na verdade, eu queria que vocês tivessem essa noção de criar códigos em arquivos distintos e de um arquivo chamar código do outro. Tanto que isso é a base para depois vocês compreenderem bem essa noção de classes, de objetos, métodos, que são outras questões que a gente vai precisar trabalhar, né, principalmente no segundo período. Se der, a gente trabalha alguma coisa ainda em IP, mas o foco realmente é lá em linguagem de programação. Mas digam aí as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui. Tem como explicar a cadeira toda do início? A cadeira toda do início é meio complicado, mas qual a dúvida principal, Cássio? Bruno, existe formato de leitura e de escrita de arquivo em Python ao mesmo tempo, quero dizer. Se eu não me engano, tem como a gente dizer que um arquivo a gente está abrindo para leitura e escrita. Eu acho que alguém até usou a letrinha, porque eu sei que leitura é R e escrita é W, né? Leitura read, R de read e W de write. Se eu não me engano, com A, EO funciona para todos, mas aí eu teria que dar uma pesquisada. Mas o que é que eu estou sugerindo para vocês, assim, por enquanto? Deixa eu até anotar essa dúvida, porque eu acho que algumas pessoas já me perguntaram e eu fiquei de conferir, não conferi. Deixa eu colocar aqui só, que aí vocês me cobram amanhã de novo. No caso, só para ver se eu entendi direitinho, é ver como abrir um arquivo tanto para leitura quanto para escrita, não é isso? Deixa eu só salvar aqui. Dúvidas, 8 de outubro. Certo, então isso aqui essa dúvida eu vou ficar devendo. Assim, por enquanto, para a gente fazer isso, o que é que eu sugeri para vocês? Assim, é que vocês, por enquanto a gente vai manipular esses dados todos na memória. Então, tipo, eu entrei no sistema, né? Então, o que é que acontece quando a gente entra lá no sistema de urna eletrônica? Não sei se vocês prestaram atenção, mas a ideia é que a gente tenha um programa que ele seja meio que a interface com o administrador e tem a interface do eleitor, certo? Então, a gente vai ter duas interfaces diferentes para esse sistema. E aí, por enquanto, a gente está focando na interface administrativa, que é quando a gente vai cadastrar os eleitores, listar os eleitores, fazer operações com os eleitores. E aí, para essas operações, qual é a ideia? É que quando o sistema entre, a primeira coisa que a gente faça é tentar ver se já existe quando o sistema ele vai entrar, ele tem que ver, já tem uma lista de eleitores já pré-gravada, aí eu vou lá atrás do arquivo com os eleitores. Ah, tem. Então, carrego esse arquivo na memória, numa lista na memória dos eleitores, e aí, com essa lista, eu vou manipulando essa lista, tanto adicionando eleitores, removendo, listando. Ah, não, por enquanto, eu acho que eu não coloquei nem o remover ainda, não foi? Acho que foi até para facilitar. Eu não coloquei o remover, não. Ah, só foi o cadastro, mas é bom também remover. Então, assim, você pode cadastrar, você pode listar, você pode sair, certo? Mas qual a ideia? Tipo, quando eu for sair, aí eu lembro de gravar essa minha lista
também no arquivo, porque aí quando de novo eu voltar, ligar o sistema de novo, eu tenho que ver se existe um arquivo, se existem os eleitores lá, carrego de novo para a memória para poder manipular, saio, gravo de novo. Então, por enquanto, o que é que vocês fazem? Vocês leem o arquivo no início usando a opção de read, que vocês vão ler, e depois que carregou na memória, aí lê, fecha, depois você abre o arquivo para escrita e escreve todos os dados que estão na memória, e fecha de novo esse arquivo, tá certo? Assim, por enquanto eu quero que vocês façam assim, mas eu vou dar uma pesquisada dessa forma de entrar, de você já abrir para leitura escrita. De todo jeito, não é uma boa, assim, quando é que a gente usa para leitura escrita, sabe? É quando a gente realmente está lendo e escrevendo direto. Então, se toda vez que alguém alterar, você já está escrevendo, aí realmente talvez vá valer a pena ficar com esse arquivo aberto durante todo o fluxo de execução do sistema, você ficar, sem precisar ficar fechando ele. Quando é que a gente usa esse estilo de um arquivo que ele é para leitura escrita em paralelo? É quando a gente está fazendo, por exemplo, um editor. Então, você está programando um editor de texto, né? Você está fazendo aí um idle da vida, né? Um bloco de notas. Então, nesse caso, o arquivo que você cria do seu programa, esse arquivo tem que estar aberto para escrita e leitura. Eu creio que isso existe sim, Paty, se não me engano é com a letrinha A, mas eu nunca testei, vou dar uma testada. Então, aperreando, né, Amanda? Vamos lá, gente. E aí, dúvidas? Dúvidas. De todo jeito, olha aqui, nessa parte de persistência de dados, vocês olharam, não sei se vocês olharam, no capítulo do livro, ele tem alguns exercícios a mais. Tá pedindo para alguém participar? Não, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só abrir para mostrar para vocês. Assim, o que é que eu mostrei, o que é que eu disse a vocês? Que normalmente, aqui na disciplina a gente vai ver o básico, assim, da linguagem, mas tem muito mais coisa que vocês podem explorar. Ó, nesse caso daqui, ele dá o exemplo de read e write mesmo. Sim, tem algumas pessoas que estavam com dificuldade de encontrar o arquivo no disco, mas todo mundo conseguiu? Ou alguém ainda está tendo dificuldade? Que normalmente ele procura na pasta corrente, né? Então tem que lembrar de configurar aquela questão do path. Não sei se todos conseguiram resolver isso. Deixa eu ver se tem. Olha, aqui tem mais algumas coisas sobre arquivo, como é que a gente itera, quais são outras formas de ler arquivos, que aí eu mostrei para vocês um pouquinho com readline e readlines. Mas aí realmente aqui ele só bota o exemplo com R e com W. Agora sim, eu só queria tentar também para o seguinte, em geral, né, em Python, creio que não é diferente, existe mais de uma biblioteca para a gente conseguir manipular arquivos, certo? Então, em outras bibliotecas, pelo que eu entendi aqui, essa daqui tem o R e o W mesmo. Mas podem existir outras bibliotecas que permitam manipulações mais avançadas, certo? Então, qual é a ideia? É tentar buscar mesmo, é olhar em livros onde tem mais detalhes. Esse livro daqui é um livro, mas ele também é bem para iniciantes. Então, tem o Python para desenvolvedores, tem vários livros de Python onde vocês vão encontrar bem mais detalhes para fazerem coisas mais avançadas também, certo? E aí, dúvidas? Deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu achar o chat onde vocês estão colocando as dúvidas. A net de Érica tá caindo, acho que vai para a universidade. Eita, falando assim. Se eu posso mandar esse site, qual site? Ó, esse site que eu coloquei é lá no... quando vocês forem lá nos slides que eu coloquei sobre arquivos, no final eu coloquei as referências. Aí nas referências tem esse livro lá, que é Como Pensar como Cientista da Computação em Python. Que aí aqui é a página principal dele e aqui está a parte exatamente sobre arquivos. Aí vocês podem consultar por lá. Ele é um dos livros que eu citei para vocês. E aí, para ele encontrar um arquivo no disco, o que é que acontece? No programa, se a gente tiver... Normalmente, o interessante é saber executar também o programa da linha de comando. Quando a gente executa da linha de comando,
o que é que acontece quando a gente executa da linha de comando? A gente tem que estar, da linha onde a gente está executando, o arquivo tem que estar ali, tá certo? Então, digamos, eu vou executar Python, aí teu programa lá, .py, e aí o arquivo está no mesmo lugar onde está o teu programa .py, tá certo? Isso era uma coisa. Aí, com relação a essa dúvida, não entendeu esse readlines. Eu botei aqui até o exemplozinho. Isso aqui é um resumo do que ele tinha. Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. O que é que acontece? Se você, nesse caso daqui, quando a gente está varrendo todo o conteúdo de um arquivo texto, ou a gente varre dizendo dessa forma daqui, ó, for, aí para cada variável, o nome da variável em lista nomes, onde lista nomes é o arquivo que a gente mandou abrir, essa aqui é a forma mais simples de abrir, de ir varrendo o arquivo. Mas outra forma que ele também sugere, né, é que a gente use esse método readlines, que na verdade o que é que o readlines faz? Ele vai e cria uma lista com todas as linhas que estão no arquivo, tá certo? Quando esse readlines, quando é um arquivo que realmente existe, a gente pode usar esse readlines sem problema. Só que eu comentei com vocês na aula o seguinte, que às vezes a gente está usando, a gente quer que a pessoa possa ficar lendo até que alguém cancele a leitura. Então, nesse caso, até alguém clicar no Ctrl Z, alguma coisa. Aí, nesse caso, a gente acaba sendo obrigado a usar essa primeira forma de leitura, porque a gente não sabe quantas linhas o arquivo de fato tem. Então, quando a gente não sabe de fato quantas linhas o arquivo tem, a gente tem que ler dessa primeira forma. Se a gente já sabe que o arquivo está lá, finito, e eu vou querer ler todas as linhas, e aí criar uma lista com cada linha e ir varrendo cada elemento, cada linha, então a gente pode usar dessa segunda forma. Minha sugestão é, use essa forma de cima mesmo, eu acho ela mais tranquila, eu acho ela mais simples, certo? Mas é importante saber que também, se você encontrar um readlines, o que ele faz? Ele lê todas as linhas e cria uma lista contendo todas as linhas, tá certo? Acho que a ideia é essa, certo? Não sei se clareou, mas aí tem mais detalhes aqui, olha, essa página que eu disse a vocês. Aí ela mostra. Aí tem alguém que estava com dificuldade de como encontrar o arquivo no disco. Então, às vezes, assim, ou você encontra no diretório corrente, agora lembrando, para ele encontrar no diretório corrente, né? Então, lá na tua variável, no teu ambiente, né, no teu Windows ou no Linux, tem que estar configurado o path da máquina, do sistema, né? O que é o path do sistema? É onde ele procura os arquivos que a gente está referenciando. Então, ele tem que encontrar o ponto. Ponto é a pasta atual. Então, ele procura na pasta atual só se na tua configuração do path do sistema tiver o ponto, tá certo? Senão, a gente acaba tendo que colocar todo o caminho para o arquivo, certo? Aí, vamos lá. Aí, você pode... Aí, Gabriel, tu que tá dizendo esse site que tu diz, esse link daqui é... Deixa eu pegar aqui o link de todo jeito. Vou colocar, vou compartilhar aqui, que se alguém quiser olhar, olha daqui também. Pronto. Aí, Washington, essa questão de como encontrar um arquivo no disco, o que é isso? Como é que a gente sabe onde é que está um arquivo no disco? Né? Existem várias formas de a gente saber. Né? Uma delas é se a gente vai lá, no caso, se for o Windows Explorer, ou, por exemplo, aqui no Mac, eu tenho o Finder, tá? Então, no Finder, eu tenho aqui onde ficam meus arquivos. Então, tem aqui uma pasta, nesse caso aqui do Drive é mais complicado, mas digamos, tem essa minha pasta AILA, e aí dentro de AILA eu tenho Documents, não sei o que. Então, eu posso navegar por aqui e ver onde está. No caso do Windows, eu acho que ele, quando você clica, por exemplo, assim, aí você tem como saber em que pasta você está, tá certo? Mas, como pessoas da área de TI, é importante que a gente saiba encontrar essas mesmas pastas navegando pelo terminal. Então, para você navegar pelo terminal, ou você coloca lá no executar CMD do Windows, ou, por exemplo, se você está usando um sistema baseado em Unix, né, como é o caso do Linux, o macOS ou outros, a gente pode saber, assim, a gente pode navegar pelo sistema usando essa interfacezinha daqui, certo? Então, para você ter certeza que o arquivo está lá, então, por exemplo, se o teu sistema é baseado em Unix, você pode ter um PWD para dizer em que pasta você está. Nesse caso aqui, eu estou na pasta Users AILA, tá certo?
E aí eu posso listar o que existe nessa pasta, né? Então, digamos, agora é importante que você trabalhe numa pasta, né? Coloque tanto os seus programas quanto os seus arquivos em uma pasta que teu sistema permite acesso, tá certo? Isso é bem importante. Então, digamos, eu tenho aqui users AILA, eu posso listar quais são os arquivos e pastas que estão nessa pasta users AILA. Então, eu posso botar um ls aqui, aí ele coloca aqui um monte de arquivo que eu tenho aqui, tá certo? Aí eu posso, por exemplo, entrar numa pasta minha aqui, sei lá, CD Documents. Então, entro lá em documentos. Aí, digamos, aí eu vou aqui, CD Programas P1. Então, CD programa, quando eu faço um ls, que no caso de Windows você vai fazer um dir, você vê todos os arquivos que existem naquela pasta, tá certo? Então, se você está fazendo um código que varre todos os arquivos, que varre todas as linhas de um arquivo, é importante que você deixe, para facilitar, certo? Para não ter que colocar o caminho completo do arquivo, você pode botar só o caminho relativo, que é, digamos, se teu arquivo aqui, prova P1, prova1.py, está na mesma pasta do arquivo, um arquivo que você criou lá, teste.txt, você não precisa botar o caminho todo. O que seria o caminho todo? Seria /users, /ila, /documents, /programas p1, /teste.txt, um exemplo. Ou no caso de vocês, se vocês estão no Windows, C, dois pontos, contra barra, não sei o que, 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 até o arquivo. Para você não precisar fazer tudo isso, e até para que teu programa possa funcionar em diferentes máquinas, o que é que se sugere que você faça? É que você use o arquivo na mesma pasta do teu .py. E aí você não precisa colocar o caminho para ele. Por que isso é bom? Porque teu programa vai funcionar no Windows, no Linux, em qualquer que seja a máquina. Né? Porque se você botar lá que o arquivo está em C dois pontos, não sei quem, o seu nome, então quem for executar teu programa, se não tiver essa pasta no computador dele, não vai conseguir rodar. Tá entendendo? Então, para localizar, a gente pode localizar, né, o arquivo, né, colocando ele na mesma pasta onde está nosso programa.py. Tá certo? Deu para entender melhor, Washington? Como encontrar o arquivo no disco ou qual era a tua dúvida em particular? Peraí, Bruno disse eu não entendi o read lines, eu acho que eu entendi, né? Deu para entender? Diz aí, Bruno, se já tá tranquila. Deixa eu ir por partes, para não perder ninguém. Josué, se eu não resolvi, vocês voltam, tá? Professora, eu estava pesquisando e encontrei uma forma melhor de escrever dados no TXT. No lugar de W, é só substituir por A. O A serve como um append, que vai inserir determinado dado no TXT sem apagar todos. Pronto, joia. Alguém comentou, não sei se foi tu, Josué, na aula passada, que pode usar o A para fazer o append. Só que, aí o que é que vai acontecer? Deixa eu só te explicar o que pode acontecer de problema. Se você ficar usando o append, mas e se você começar a alterar, digamos, você está lá com um exemplo, a lista de eleitores, tá certo? Então, no teu sistema, se você vai ler e você só vai acrescentar lá, o que é que pode acontecer? Na hora que você leu, você carregou todos os eleitores, aí você acrescentou mais algum. Se você só faz append, ele vai acabar botando duas vezes o mesmo dado, o mesmo eleitor, tem que ter cuidado com isso. Então, você pode usar o A se você realmente só vai acrescentar no arquivo novos dados. Mas se teus dados estão precisando passar por atualizações, eu não sugiro usar essa opção de A, de append, que só faz acrescentar. Eu sugiro realmente sempre reescrever o arquivo todo usando o W. Tá entendendo? Aí a Erika está perguntando se não tem uma espécie de canivete suíço para isso. Como assim um canivete suíço? Não entendeu? Não entendi. Diz aí, Erika, um canivete suíço para fazer o quê? Pronto. Depois que você gravou uma lista no TXT, como é que você vai alterar um dos elementos? Qual é a forma como eu estou colocando? Aí, no caso é Amanda, né, que está falando. O que vocês vão ter que fazer, por enquanto, já que a gente está no mundo ideal, onde os dados da gente cabem na memória, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados, botar eles na memória, aí a gente lê o arquivo TXT, o que tinha lá. A gente altera eles na memória, depois a gente grava de novo no arquivo. Quando a gente grava usando o W, ele grava por cima. Então, o que existia lá é passado. Então, a lista já vai atualizada. Certo? E aí, o canivete suíço para os diretórios, não estou entendendo. No caso, para saber em que pasta tá, Érica?
Eu ainda não entendi o que é o canivete suíço para os diretórios. Pode falar, se quiser fala no áudio, pode ficar mais fácil. Se tiver com microfone ou se não tiver com microfone, digita mesmo. Pronto. Tá me ouvindo? Tô. Não, então, é que assim, a senhora disse que para achar as pastas lá, quando a gente estiver usando, tem que estar no mesmo coisa. Não tem uma espécie de canivete suíço na internet para explicar os comandos que a gente usa para achar? Ah, sim, tu tá dizendo um tutorialzinho com os comandos do prompt, é? É quase isso. Assim como é que eu uso ls, cd, essas coisas, né? Sim. Eu coloquei alguns em algum slide no passado, mas eu acho que eu posso procurar algum material. Tem vários, na verdade, na internet tem muitas coisas sobre comandos do DOS. Na verdade, é porque se chamava de DOS isso, certo? Que eram comandos do antigo, que era o precursor do Windows. Né? Então, você, na verdade, tem que saber quais são os comandos para você falar diretamente com o sistema operacional. Eu vou procurar algum material que seja mais indicado. Tem vários na internet. Se você botar assim, comandos, linha de comando, ou então linha de comando Windows, aí ele vai listar. Mas quais são os que vocês estão precisando? Ou então help, pronto, agora o Bruno deu uma ideia. Usa o help no terminal que ele já explica quais são os que você pode fazer. Na verdade, tem muitos comandos diferentes. Minha sugestão é que vocês aprendam a usar pelo menos o cd, e pelo menos o dir, sabe? E o mkdir também, se quiserem, para criar uma pasta. Então, assim, se você souber fazer... O que é CD? Vamos lá, deixa eu só fazer um tutorial rápido para vocês. Então, digamos, eu estou aqui numa pasta, tá? PWD é só se vocês tiverem algum sistema baseado em Unix. PWD me diz em que pasta eu estou. Ah, você está na pasta Users, AILA, Documents, Programas P1, certo? Então, PWD é um comando para isso, para você dizer em que pasta está. No caso do Windows, ele já vai colocar aqui, ele já bota no iniciozinho, antes do pisca-pisca, ele já diz onde é que você está, tá certo? No caso daqui no meu sistema, não. Se eu quero entrar numa pasta, ou criar uma pasta, vamos criar uma pasta. Então, estou na pasta Programas P1, quero criar uma outra pasta aqui dentro, a gente pode usar aqui, ó, mkdir, pasta teste, certo? Então, isso é a nossa forma de criar uma pasta. Para entrar nessa pasta, eu vou fazer cd pasta teste. E aí, se eu faço pwd agora, ele mostra que eu entrei nessa pasta, certo? Aí, eu quero sair dessa pasta, quero voltar para a pasta Programas P1. Aí, eu vou fazer cd espaço ponto ponto. Aí, ó, note que ele volta para a pasta anterior, tá certo? Então, para navegar, o que você precisa fazer basicamente é cd a pasta para onde você quer ir, ou cd espaço ponto ponto se você quiser voltar para uma pasta anterior. E aí, uma vez que você encontrou, a partir da pasta onde você está, você pode executar os comandos em Python. Então, por exemplo, eu tenho aqui, tem tanto programa aqui, deixa eu entrar num desses. Por exemplo, eu tenho esse programa, deixa eu botar aqui, cat. Cat é outro comando também. No caso, ele vai funcionar também mais em Unix, mas existem os que funcionam no Windows. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Esse meu programa oi.py, ele faz o seguinte, ele lê o número, faz um K em range de N e diz oi AILA com N, tá certo? Isso é o que tem no programa oi.py. Se eu quero executar esse meu programa oi.py, o que é que eu faço? Vou fazer Python 37, deixa eu ver, é 37 mesmo, oi.py. Aí ele diz, digite o número, é o 10, e aí ele executou o meu programa. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu estou no mesmo arquivo do meu oi.py. Como é que eu sei isso? Se vocês fizerem um dir ou se fizerem ls, ele lista que o oi.py está nessa pasta. Então, com isso, ele consegue executar esse programa que está nessa pasta onde eu estou executando. Tá? Mas, assim, de todo jeito, eu vou procurar. No caso, eu acho que a maioria de vocês usa o Windows. Aí eu posso procurar. Ou vocês usam o help. O help vai mostrar todos os comandos. Eu acho que vale a pena, qualquer aluno da área de TI, é importante que conheça esses comandos. Pelo menos o ls, o dir, né, o mkdir. Pronto, é aqui. Como é que eu crio um comando txt pelo terminal? Se você usa... porque, na verdade, acho que para programador, o melhor sistema são sistemas baseados em Unix mesmo, certo? Um editor que a gente usa, no caso no Linux, no caso do Windows, existia um que eu usava muito tempo atrás, eu não conheço. Em geral, as pessoas acabam usando bloco de notas mesmo.
Mas se você está usando algum sistema baseado em Unix, ou às vezes uma coisa interessante também, que muita gente gosta de fazer, às vezes é instalar no Windows um sistema, uma máquina virtual de um outro sistema, baseado em Unix, por exemplo. Então, se você quiser criar um arquivo TXT pelo próprio terminal, um comando, um programa comum que se usa é o VI, certo? O VI é um programa, se eu fizer aqui, por exemplo, VI teste.txt, então ele abre aqui um editor e aí eu posso fazer aqui o que eu quiser, né? Posso botar aqui a ilha, posso fazer teste, oi, certo? Então, quando eu vou salvar, eu uso também comando desk, wq, para escrever esse arquivo. Então, quando eu listo, o meu arquivo teste.txt já vai estar lá, certo? Então, o VI é um dos comandos que a gente pode fazer. Mas existe no Windows também, não sei também de cabeça. Deixa eu pesquisar aqui, vou botar na minha lista de dúvidas para pesquisar. Ver como criar no Windows um arquivo texto pela linha de comando. Pronto, aí alguém colocou aqui, foi link, todos os comandos, pronto, ótimo. João Vitor já botou um tutorialzinho de como usar os prompts de comando do Windows, joia. Aí nesse caso do echo, o que é que o echo faz? O echo, na verdade, ele é um comando onde você manda o que você colocar, tudo aquilo que você mandar ecoar lá, ele vai e grava nesse arquivo o nome do arquivo .txt. Então, ele é mais um comando. Agora, eu estou na dúvida se ele vai funcionar no Linux, né? Então, por exemplo, posso botar aqui echo oi, certo? Que é a mensagem, e mandar gravar isso em teste.txt. Então, quando eu agora mostrar o que é que tem no arquivo teste.txt, ele agora vai ter o oi. Por quê? Porque eu mandei colocar o echo eco esse texto oi nesse arquivo txt, certo? Alguém fora? Pronto, beleza. Mas todos estão conseguindo entrar, né? Eu nem chequei, eu vi que vez por outra está alertando que algumas pessoas estão entrando com e-mail que não é do Gmail, mas eu acho que está dando certo. Então, assim, uma forma de fazer, eu acho que com Echo, eu acho que com Windows funciona. Não sei se tu tentou no Windows ou no Linux, Bruno. Sim, o diferencial dos sistemas baseados em Unix, eu acho que o que eu vejo, né, como facilidade, é porque nos sistemas baseados em Windows, você tenta pensar no usuário comum, sabe? E aí o sistema, às vezes, ele dificulta, ele deixa mais difícil para o programador, porque ele não quer que você quebre o sistema, sabe? Então, eu acho, para o desenvolvedor, um sistema mais baseado em Unix, você manipula de forma mais simples com o sistema. Então, eu acho mais simples nesse sentido, né? E até se você pensar que na hora de botar um sistema no ar, grande parte desses ambientes em nuvem acaba sendo baseado em Unix, eu acho que também é uma facilidade. Mas, claro, não são todos. Você pode também usar sistemas em nuvem em Windows também, tem gente usando, mas eu tenho um sentimento de que a grande maioria das pessoas usam mais em Unix, a não ser quem é da Microsoft, eu acho que usa o Windows, certo? Então, o Bruno testou no Windows, então o Echo funciona, então beleza. Faz muito tempo que eu fiz um Echo no Windows. Mas quem quiser fazer, então, aproveitando a dica de Bruno, vocês podem fazer dessa forma. Echo, aí bota o texto que você quer colocar e depois o maior, e aí o nome do arquivo onde você quer gravar esse texto. É uma forma simples de criar um arquivo texto pelo terminal. Aí John está perguntando, qual você recomenda para que façamos essa transição de SO? Eu gostava do Ubuntu, assim, vez por outra eu vejo alguns alunos usando o Ubuntu, certo? Assim, quando aluna, no meu tempo era o Debian que eu usava, né? Também não sei se ainda usam o Debian, mas eu acho que o Ubuntu é o mais completo desses sistemas baseados em Unix, para vocês usarem. Né? Às vezes vale a pena, sabe o que também? Quando aluna também fazia isso, eu gostava de ter duas partições no computador, uma Windows e outra Linux, porque quando eu queria fazer alguma coisa que tenha só no Windows, eu faria. Na verdade, o que me faz mais falta, talvez, do Windows é a questão do Office. Mas hoje, como a gente tem vários editores online, eu acho que dá para ficar usando até só o Linux mesmo, sabe? Então, assim, na verdade, eu gosto muito do macOS, né? Para mim é um sistema fantástico, porque ele tem a vantagem da gente poder ter o Office, né, no sistema,
E também a gente pode usar toda a interface Unix, mas também existem vários sistemas baseados em Unix gratuitos também muito bons, né? O Ubuntu era um deles, mas eu não sei, talvez seja melhor perguntar a alguém que está usando realmente algum sistema desse. Eu acredito que o Ubuntu ainda seja um dos sistemas, assim, desses baseados em Unix, um dos mais simples, mais completinhos, certo? Assim, instalar uma coisa nele é bem mais simples também, né? Mas é tudo via linha de comando mesmo. Mas vamos voltar lá. Gente, dúvidas, mais dúvidas aí. Tem a gente que queria dúvida desde o início da disciplina, mas o que em particular? Tem algo que eu posso fazer para ajudar? Tem alguma coisa que vocês colocaram aqui antes que eu não peguei? Alguma dúvida? Falem aí. Podem falar tanto por áudio quanto por texto. Falem, falem, falem. O projeto está tranquilo, essa primeira parte. Aí façam o seguinte, quem já terminou essa primeira, coloca essa parte também de alterar o eleitor, né? Atualizar dados do eleitor é uma coisa também bem importante. Que tipo assim, você cadastrou o eleitor, mas você vai depois atualizar algum dado dele, o nome estava errado, a matrícula estava errada. Então é algo também interessante, é uma edição desses dados, certo? E aí a gente vai fazer umas coisas semelhantes com os outros, mas é interessante ter também o editar. Professora? Não sei. Peraí, Ashton tá dizendo que não sabe nem por onde começar. Mas começar o quê? Diz, Ashton, começa pelo começo. Quem tá falando? É Érica, é? Eu ia perguntar um negócio. É porque assim, até quando a gente vai ficar com esse projeto e quando é que a gente tem que entregar, sabe por quê? Porque eu vou viajar dia 25. Não, tem que ser antes do dia 25, com certeza. A gente vai ter uma. Olha, essa primeira parte eu espero que vocês entreguem até amanhã, certo? A ideia é essa. Então, assim, quem tem alguma dúvida, a ideia era tentar até hoje, assim, mandar o máximo que você conseguiu, mas era tentar hoje tirar alguma dúvida do que eu já pedi. Porque quando for de amanhã para quinta, eu vou passar uma segunda parte, que aí vocês também vão fazer, porque eu não sei como vai ser na semana que vem a questão das aulas, porque vai ter o evento de extensão, né? De ensino, pesquisa e extensão. E aí eu não sei se a gente pode ter aula, se tem alguém, eu vou saber amanhã de vocês se tem alguém da turma que vai estar envolvido em alguma atividade, mas eu creio que vocês possam. Aí vai ter uma nova parte do projeto na semana que vem. Aí eu acho que até semana que vem já vai ser a parte final do projeto. Aí vocês, a ideia é irem apresentando aos poucos, irem tirando as dúvidas. E amanhã a gente tem aula normal presencialmente, sim. Tá entendendo? Então dá para terminar antes do dia 25. Tranquilo. Sim, agora dia 25. Ah, mas tem a terceira prova, né? Pode explicar de novo aquela parte de como alterar o esboço da lista lá do arquivo TXT? De como o quê? Não entendi. Como a lista está gravada lá, certo? Aí Sei. como fazer para alterar um dos elementos dessa lista? Tá. Eu tô usando para gravar, não tô usando o W não, porque toda vez que eu coisava para eu pegava o programa para rodar de novo, aí ele apagava tudo que tinha. Aí a versão me ajudou, ele disse pra eu botar um A lá no lugar. Pronto, mas é o que eu tô dizendo, é isso. Eu quero que vocês apaguem mesmo, mas só que para poder apagar, você primeiro tem que guardar esses dados, certo? Deixa eu só mostrar para vocês um exemplozinho, tá? Deixa eu abrir uma aqui. Pronto, deixa eu criar aqui uma pasta. Como foi o nome da pasta que eu criei aqui? Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer outra pasta aqui. MKD, vamos lá, teste e arquivos. Tá? Então, eu vou entrar nessa pasta teste e arquivos. Aí, nessa minha pasta teste e arquivos, não tem nada, certo? Por enquanto. Aí, nele, eu vou criar um arquivozinho, enviar, sei lá, nomes.txt, certo? Aí, digamos aqui, nesse meu arquivo txt, eu vou botar alguns nomes. Tá aqui a Ilha, Maria, Rodrigo, Paulo, certo? Aí, vou salvar isso aqui, né? Então, eu criei, se eu faço agora um ls, eu tenho um arquivo
chamado nomes.txt. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou querer um sistema, isso aí vão ser, pode ser até um exemplo, os nomes de uma agenda, e aí você pode querer adicionar nomes, remover nomes, fazer alguma coisa desse tipo. Então, vou fazer aqui só uma versão, deixa eu ver até se eu tenho aqui. Não tenho. Vou fazer um outro sistemazinho aqui, junto. Deixa eu fazer no Idle, é mais bonitinho, né? Então, vou fazer aqui um arquivozinho, new file, onde, nesse arquivo, eu vou chamar uma agenda primitiva, certo? Só com nomes, não tem nem telefone, por enquanto. Então, vou criar lá em programas P1. Notem que é aquela pasta que eu fiz lá, ó, teste arquivos, tá vendo? Ó, no lugar daquela pasta, junto do arquivo nomes.txt, eu vou botar aqui meu programa agenda.py, um exemplo, certo? Então, nesse meu programa agenda.py, eu estou dizendo aqui que eu tenho, por exemplo, uma lista de nomes aqui, certo? E aí eu comecei essa minha lista de nomes vazia. E aí o que é que vai acontecer no meu programa? Eu quero que o meu programa ele fique lendo, né? Ele pergunta ao usuário o que é que o usuário quer fazer. Se o usuário ele quer ler mais algum nome ou se ele quer listar os nomes, o que é que ele quer fazer, tá certo? Então, vou ter aqui um menu, tá? Eu posso ter aqui um menu, sei lá, acabar, eu vou dar primeiro booleano, acabou igual a false, por exemplo, e aí posso dizer o seguinte, ó, enquanto, note, acabou, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer ao usuário, ó, digite uma opção, certo? OP igual a input, digite uma opção. E aí a gente pode dizer as opções possíveis, por exemplo, sei lá, né? Listar nomes, né? 2, posso botar um contra/n para ficar mais bonitinho, né? 2, adicionar nome, contra/n, 3, sair, certo? Então, isso aqui foi é o básico do meu menu, tá certo? Só que o que é que eu tenho que me lembrar de fazer? Quando eu iniciar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar ler esses nomes de um arquivo, tá certo? Que aí eu posso fazer isso eu posso fazer isso numa função aqui em cima, ou eu posso também fazer em outro arquivo e importar desse outro arquivo, que é o que eu estou pedindo no exercício lá para vocês. Para simplificar, eu vou fazer agora no mesmo arquivo, tá certo? Então, eu vou chegar aqui e vou fazer uma função def, ler nomes, né? Ler lista de nomes, um exemplo. E aí, o que é que essa minha função ler lista de nomes faz? Ela vai varrer o meu arquivo. Como é que eu chamei o nome do meu arquivo? Só para me lembrar, nomes.txt. E aí, para cada nome que ele tiver lá, ele vai retornar uma lista com esses nomes, tá certo? Então, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó, lista. Criei aqui uma lista, é a minha função que lê a lista de nomes. O que é que eu vou fazer? Aí, eu vou olhar qual é o comando lá, quais são os comandos para a gente ler de um arquivo. Né? Então, eu disse a vocês que vocês podem usar, uma forma de fazer é criar essa variávelzinha onde a gente abre o arquivo, e aí depois para cada nome, a gente coloca ele, pode chegar e colocar ele na minha lista. Né? É uma forma da gente fazer, a gente pode copiar esse códigozinho aqui e fazer algo parecido. Então, posso criar aqui um arquivo, ó, lista nomes igual open, lista nomes.txt. Então, posso chegar aqui, por exemplo, arquivo, botar aqui, arquivo nomes é igual... Aí, como é que ele faz aqui? Olha, open. Aí, como é o nome do meu arquivo, né? Já me esqueci de novo o nome do arquivo. Nomes.txt. Então, abra aí o arquivo nomes.txt, né? E aí, você abre para quê? Quando eu mando abrir, eu tenho que dizer, olha, eu vou abrir para leitura, porque agora você só vai ler no começo do teu programa, né? Então, vou botar aqui um Rzinho para dizer que é leitura e vou fazer o seguinte, ó, para... Cada nome em arquivo nomes, para cada nome na minha lista de arquivos, o que é que eu vou fazer? Lista.append o nome. Então, ele lê cada nome da minha lista, para cada nome ele faz isso, ele bota na lista, e no final ele retorna essa lista. Não é isso que esse método faz, que essa funçãozinha faz? Então, eu crio uma lista vazia, mando criar o arquivo, a variável que representa o arquivo, onde eu mando abrir esse arquivo. Depois, para cada nome nesse meu arquivo, o que é que eu faço? Coloco ele nessa minha lista, tá certo? Então, isso aqui foi minha função, que eu mandei vocês fazerem uma função parecida com essa, só que em outro arquivo, tá? Que é o que eu espero que vocês estejam fazendo. Mas é que eu estou fazendo o mesmo. Então, uma vez que eu criei essa função, eu posso aqui, ao invés de dizer que lista nomes é igual a vazio, eu posso dizer o seguinte, ó, lista nomes é igual a ler lista
de nomes. Então, quando eu faço isso, ele leu tua lista de nomes e guardou ela na memória, nessa variável lista nomes, tá certo? E aí ele vai começar aqui no teu laço, né? Perguntando, o que é que você quer fazer? Qual a opção que você quer? Sim, antes que eu me esqueça, antes dele retornar aqui a lista, vamos lembrar também de fechar a lista, né? O arquivo. Então, arquivo nomes.close, né? Pra gente lembrar de fechar, tá? Outra coisa também interessante, aqui a gente também fazia esse strip. O que é que a gente está fazendo aqui? Se no arquivo os nomes estiverem com espaçozinho em branco no início ou no final, é interessante que a gente tire. Então, a gente pode tirar esses espaços em branco usando esse métodozinho strip, lá de string. Então, eu pego lá na minha string nome e mando fazer strip para ele tirar os espaços em branco de frente e de trás. O que é que a gente vai vendo aqui? Então, li a lista de nomes. No início, mando ler essa lista de nomes. Enquanto não acabou, o que é que eu vou fazer? Vou mandar o usuário digitar uma opção. Se a opção do usuário... Deixa eu só ver se alguém tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, vocês vão falando, certo? Que aí eu não vou olhando. Tá, então vamos lá. Vocês não estão perguntando, vou continuando. Alguém falou alguma coisa? Não. Joia. Qualquer coisa vocês vão falando. Então, vamos lá. Lá na minha lista de nomes, o que é que eu vou falar? Se a pessoa digitou a opção 1, então vamos lá. Se OP foi igual a 1, por exemplo, tá? Então, o usuário digitou 1. O que é que eu vou fazer se a opção do usuário for 1? Eu vou mandar listar os nomes, né? Então, vou chegar aqui e fazer, ó, for K em lista nomes, print K. É uma forma de listar os nomes. Para ficar mais bonitinho, você pode botar aqui também o que você vai fazer antes, para o usuário saber, né? Então, os nomes cadastrados são 2 pontos, e aí você vai e imprime cada um dos nomes. Aqui foi a opção 1, tá certo? Elif, OP igual a 2, então digamos que a pessoa digitou a opção 2, o que é que a gente vai fazer? A opção 1 foi listar nomes, a opção 2 é adicionar um nome. Se a pessoa mandou adicionar um nome, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar qual é o nome que você quer adicionar, né? Então, eu posso chegar aqui, novo nome, igual a input, qual o nome a adicionar, certo? Então, aí você, digamos que você vai e mande adicionar um nome, tá certo? Quando a gente vai e manda adicionar um nome, o que é que vai acontecer, né? Na verdade, a gente tem alguns cuidados. Eu não sei se eu pedi para vocês terem esse cuidado, mas uma coisa que a gente tem que ver é se não já existe uma pessoa com aquele nome, tá certo? É um dos cuidados que a gente tem que ter. Então, na hora de cadastrar um eleitor, do mesmo jeito aqui, na hora de cadastrar um nome nessa minha lista, eu tenho que ver se esse nome não já existe, tá certo? É um dos testes que a gente tem que fazer. Né? A gente pode usar o IN para testar, porque nesse caso é uma coisa mais simples. No caso da urna, vocês talvez tenham que varrer e ver se existe ou não o nome. Alguém está falando alguma coisa? Não. Professora? Certo, o nome pode existir, o melhor seria o ID. Não, beleza. É porque eu estou fazendo um exemplo simples com a agenda, tá certo? Mas faz de conta que eu não posso ter o mesmo nome. Nesse caso, é só uma lista de nomes, não é só uma lista de nomes. Então, se o nome já existia, eu não vou adicionar. Né? Então, uma das formas da gente ver se ele já existe, deixa eu só ver se estão falando aqui. Então, uma das formas da gente ver se ele já existe, vamos fazer o seguinte, já que vocês vão querer já para aproveitar o código no outro, eu vou fazer o jeito simples, depois o jeito mais complicado, mas que pode servir para outras situações. Então, a pessoa digitou o novo nome que eu quero colocar. Então, eu vou ver se esse nome está na minha lista. Notem que na minha lista eu já estou com todos os nomes que estão do arquivo, tá certo? Ela já está comigo, essa lista. Então, o que é que eu vou ver? Vou ver se esse nome está na lista. O jeito simples de ver é, se note novo nome em lista, nomes. Então, se o nome não tiver na lista de nomes, certo? O que é que eu vou fazer? Aí, eu vou chegar em lista nomes, append o novo nome, certo? Isso aqui é o jeito mais simples, né, que eu vejo. Que é, se o novo nome não tiver na lista de nomes, acrescente ele. É uma forma de fazer. Certo? A outra forma, que é o que talvez vocês precisem para o sistema, é a gente varrer a lista e ver se ele existe. Como é que a gente varre e ver se ele existe? Né? Uma forma de fazer, talvez não seja a melhor, mas eu acho a mais didática. Eu vou dizer o seguinte, ó, existe nome, vou dizer que existe nome é false.
por padrão é falso, não existe o nome. E aí vou varrer minha lista para ver se o nome existe. Então, posso chegar aqui e vou dizer o seguinte, for, para cada for n in lista nomes, então para cada nome n da minha lista de nomes, se n for igual a novo nome, o que é que acontece? Existe nome, vai ser true. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo esse meu comando que verifica se o nome está na lista. Uma forma de fazer ele é criar esse códigozinho daqui, né? Então, eu vou chegar aqui, o que é que eu estou fazendo? Digo que o nome não existe, se por acaso ele existir, existe nome, vai para true. E aí, no final, eu posso perguntar, if existe nome for false, é uma forma de fazer, aí eu coloco ele na lista. Então, lista nomes.append o novo nome. Então, você adicionou, e aí você bota um print aqui, ó, nome adicionado com, nome cadastrado com sucesso, certo? Um exemplo, certo? Aqui é uma forma de fazer. Caso contrário, né, else, então, ou seja, existiu o nome, não foi falso, foi true. Então, já existia o nome. Então, se já existia, aí você bota uma mensagem, ó, já existia este nome. Pronto, aí ele nem cadastra e beleza, e já sai, tá certo? Então, isso aí terminou a opção 2. Então, na opção 2 eu cadastrei. E na opção 3, né, leaf, então, estou lá no meu menu, se a opção do usuário, o usuário digitou 3, o que é que a gente vai fazer na opção 3? Não é sair? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando for sair é, agora eu vou gravar esses nomes todos no arquivo, tá certo? Para poder gravar eles no arquivo, a gente também pode fazer uma funçãozinha que grava no arquivo. Então, posso fazer, ó, def grava nomes em arquivo, por exemplo. E aí que ele recebe a lista de nomes, né? Lista a gravar. Posso até botar outro nome diferente aqui. Lista a gravar. O que é que eu vou fazer nessa situação? Vou abrir de novo o arquivo, olha, posso até colar daqui, da mesma versão. A gente não fez aqui a leitura dessa forma. Como é que a gente faz a escrita? Olha, o que mudou foi o Wzinho e a gente vai usar esse write e usar o _n para poder gravar cada uma das linhas separando com _n. Então, como é que a gente pode fazer isso? Ó, repetir um código parecido com esse daqui, tá certo? Então, a gente pode chegar aqui, agora eu vou gravar todos os nomes no arquivo. Ele zerou. Por que eu tenho que zerar? Porque às vezes eu vou querer alterar também os dados. Então, não adianta só fazer append, tá certo? Então, a gente vai chegar aqui e dizer, ó, arquivo nomes é igual a open, aí bota o mesmo nome, certo? Cuidado para não ler num arquivo e gravar em outro. Então, nomes.txt, aí vou botar aqui o Wzinho. Então, abrir para a escrita, e aí vou fazer o seguinte, ó, para cada nome em lista a gravar, o que é que a gente vai fazer para cada nome em lista a gravar? A gente vai gravar ele no arquivo. Como é que a gente grava? Qual foi o comandozinho que a gente viu para gravar? A gente vai nessa variável que representa o arquivo, a variável que a gente abriu, vai fazer .write, e aí a gente vai transformar esse nosso K no string se ele não for um string, certo? Se ele já for um string, a gente nem precisa fazer essa conversão para string, tá? Então, a gente vai chegar aqui e vai fazer, para cada nome em lista a gravar, a gente vai chegar aqui e vai botar arquivo nomes.write, quem? O nome, mais um _n, certo? E aí, com isso, ele grava os nomes. Aí, a gente lembra de fazer um close também de arquivo nomes.close. E aí, a gente não retorna nada, ela é uma função que simplesmente grava. Então, quando eu chegar aqui na opção 3, que é para sair, o que é que a gente tem que lembrar de fazer? Mandar gravar, né? Qual é a função que eu mando gravar, que a gente fez? Não é essa grava em nomes em arquivo? Então, vou chegar aqui e vou chegar. Se a opção for 3, vou chegar. Grava nomes em arquivo, passando lista nomes, que é a minha lista dos nomes que eu quero que grave no arquivo. E bota um print. Nomes gravados com sucesso, certo? Teoricamente, né? Saindo do programa. E aí, antes dele sair, como é que ele vai sair do programa? Como é que a gente vai dizer que ele vai sair do programa? A gente tem que dizer agora que acabou, vai ser true, né? Então, acabou igual a true.
porque a opção 3 é a que vai acabar. Se a pessoa digitou a opção 1 e 2, não, ele fica aqui no loop até que alguém coloque uma opção que faça ele sair. E aí você pode botar aqui um print fim, o de end, só para garantir que teu programa vai sair, certo? Aí vamos lá, José está perguntando, o nome, ele pode existir... Sim, certo, era a dúvida anterior. Deu para entender? Deu para entender, gente? A Amanda que estava com essa dúvida. Deu para entender o que é que está acontecendo? Ó, por que eu fiz aqui? Porque realmente, se eu depois acrescentar aqui uma opção agora, adicionar, acrescentar um nome, alterar um nome, né? Então, eu quero alterar o nome. Que nome? Tal nome. Por qual nome? Por esse. Então, a gente tem que ter o cuidado de saber remover também esses elementos da lista, né? Então, apagar e depois colocar um outro no lugar, por exemplo. Que aí vocês viram que existe o comando del, que é importante vocês saibam fazer, e aí você usa o append para colocar de novo na lista. Então, também tem que lembrar desse alterar. Na verdade, eu acho que esse exercício era justamente para amanhã, já é essa parte de alterar, mas aí vocês já vão se ligando nisso. Então, por isso que não dá para fazer só o append, né? Então, tem que lembrar de sempre recuperar os dados e depois gravar todos, tá certo? Deixa eu só rodar aqui, vamos ver se ele está funcionando mesmo. Então, quando eu mando rodar aqui esse programa, olha, aí ele diz, digita uma opção. Então, eu esqueci do _N aqui. Né? Então, vou listar os nomes. Aí, digamos que eu boto a opção 1, listar nomes. Aí, os nomes cadastrados são Aila, Maria, Rodrigo e Paulo. Então, ele pegou do arquivo, lembrou? E aí, vou adicionar um nome agora. Aí, vou botar Pedro. Nome cadastrado com sucesso. Digito uma opção, aí vou mandar agora listar os nomes. Aila, Maria, Rodrigo, Paulo e Pedro. E aí, ele organizou. E aí, eu posso agora mandar sair. Se eu mando sair, nomes gravados com sucesso saindo do programa. Vamos ver se ele gravou mesmo, de verdade. Como é que a gente sabe isso? Se eu mandar fazer um cat aqui do nomes.txt, ou se vocês abrirem o arquivo, vocês vão ver que Pedro agora vai estar lá, tá certo? Aí outra coisa legal também que vocês podem fazer, ó, na hora que eu for sair antes de gravar, vocês podem fazer também o sort, né? Não sei se algumas pessoas já usaram, mas você pode fazer um lista nomes.sort, se eu não me engano é isso, deixa eu só testar aqui direitinho. Só organizar aqui, botar aqui o _N, aqui o _N também, para ficar bem bonitinho. Então, vamos rodar aqui de novo. Então, vou mandar agora listar nomes. Aí, ele botou os nomes. Digita uma opção, aí vou botar adicionar nome. Aí, o nome adicionar José. Aí, se eu mandar agora listar nomes... Aí estão todos, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou querer que na hora que ele grave todos na ordem, né? Não foi isso que a gente fez? A gente mandou ordenar a lista e a gente quer que ele agora grave na ordem. Então, vou mandar sair, certo? Quando eu mandei sair, se eu olhar agora o arquivo, deixa eu só ver se ele fez isso direitinho. Ó, ele colocou agora na ordem alfabética. Aila, Maria, José, Pedro, Rodrigo e Paulo, né? Na verdade, se a gente quiser, a gente pode usar essa função sort, a gente pode chamar esse método sort em qualquer canto, né? Então, toda vez, por exemplo, na hora que eu for listar, né, antes de listar, a gente pode deixar aqui na hora de gravar, ele garante que vai estar gravando ordenado, e na hora da gente cadastrar também, certo? Então, digamos, antes de listar os nomes cadastrados, a gente também pode mandar fazer um sort aqui. Então, com isso, ele coloca a lista na ordem alfabética, também é uma coisa legal de se fazer, tá certo? Qualquer momento, na verdade, se você quiser só na hora de gravar, eu não pedi nem que estivesse na ordem, mas eu acho que fica mais legal na hora de mostrar os nomes que eles estejam ordenados por ordem alfabética, fica mais arrumadinho. Alguma outra dúvida, gente? Deu para entender como é a ideia desse menu? Assim, na verdade, eu acho que acabei respondendo grande parte do roteiro para vocês, mas deu para entender o que é que eu estava pedindo? Ou mais alguma dúvida nesse sentido? E aí, dúvidas? Podem falar também, não precisam ser só digitando, não. Podem falar também. Se encabulem, não. Sim, a reposição da segunda... Sim, Ashton, é você que está cheio de dúvida, né? Você tem que dizer qual é a primeira dúvida para a gente começar. Gente, a reposição da segunda prova, ela está marcada para a última semana de outubro, só que eu vou antecipar ela para a semana anterior. Então, deixa eu só olhar aqui, só a gente olhando um calendário. Mas é melhor discutir isso com a turma toda, porque aí eu quero, como é uma mudança de data, aí eu tenho que ver se todos concordam.
Mas, assim, ela tá prevista, deixa eu olhar, eu acho que eu tô até com o SIGA aberto aqui. Olha, aqui no SIGA, a data mesmo, tá aqui, ó, reposição, na verdade é dia 6/11. E a avaliação da terceira unidade tá para o dia 1º de novembro. Então, assim, tá bem. Aí eu acho que talvez eu puxe essa avaliação da terceira unidade para antes. Ah, não, desculpa. A reposição é que é dia 1º de novembro e a terceira unidade dia 30 de outubro. Só que aí talvez eu vou ver se a gente puxa para a semana anterior essa avaliação daqui. Tá certo? Se todos concordarem, certo? A gente vê, para não ficar tão no final, porque aí fica essa última semana mais para alguém que ainda não conseguiu terminar o projeto, apresentar, para a gente fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu espero que todos terminem antes, é mais uma recuperação nessa última semana. Tem mais alguma outra dúvida? A reposição da segunda prova, sim, a reposição da segunda prova é junto, só para clarear também, vai ser junto com a reposição da primeira, que é justamente nessa data que estava aí prevista do finalzinho de outubro. Só que aí eu vou colocar uma semana antes. E aí, com relação às notas da segunda prova, eu ainda não fechei essas notas. Mas eu espero daqui para o início da semana que vem estar postando essas notas para vocês. E aí, mais dúvidas além de quando ela... Vai, Ashton, tu não estava querendo... Você estava dizendo que não sabia por onde começar. Descobriu por onde começar? Pergunta aí a primeira dúvida. Ou mais alguém que queira perguntar. Digam aí, gente. O menu deu para entender? Tá perdido? Se encontram. Para quem tá perdido, olha, uma dica que eu dou é talvez tentar dar uma olhadinha nos slides mesmo, aqueles slides que eu compartilhei com vocês, porque aí dá uma recapitulada no que a gente viu. Então, lá naquela pasta lá do Google Drive, explica assim, os slides eles são bem mais focados no conteúdo, né? Para olhar o que a gente viu, eu sugiro talvez se perdeu alguma aula, primeira coisa, está perdido. Se está perdido porque perdeu alguma aula, então a primeira dica é dar uma olhada no vídeo da aula que você perdeu. Se não sabe qual aula que você perdeu, acho que no SIGA eu creio que vocês veem as aulas que vocês faltaram. Então vocês podem dar uma olhadinha lá. Aí, lá no site da disciplina, eu coloquei o link para esses materiais, de uns slides. Então, se vocês forem lá, materiais 18.1, slides, então tem os materiais do que a gente viu desde o início. Então, tem aqui a introduçãozinha para Python, tem a parte de listas em Python, a parte de subprogramas, que são as funções, como é que a gente cria uma função, como essa que eu fiz com vocês, né? Então, uma dica é dar uma olhadinha nisso e pega de repente, faz os exemplos que eu coloco lá. Então tem esses exemplos, eu sempre coloco esses exemplos testados nos slides, justamente para vocês tentarem fazer também. Então pega um exemplozinho desse, aqui está uma explicação de uma. Então, por exemplo, aqui tem uma função, como é que eu defino uma função? Aí dei um exemplo de uma função, para ver se o número é primo. Uma função para calcular o somatório de todos os números até um certo número. Então, aqui tem algumas dicas de como programar com estilo, eu mostrei para vocês. Aqui é uma função para ler vários nomes, como essa, eu mostrei para vocês essa função bem parecida agora. Só que nesse caso a gente leu dos nomes de um arquivo. Então aqui tem uma outra função, então, sorte, ordena essa lista. Então, uma sugestão para quem está perdido é dar uma olhadinha nesses slides, faz os códigos, tenta repetir, tenta executar esses códigos que estão aqui. Aqui normalmente eu boto os pedaços do código, né, e para que vocês consigam executar também. Aqui no caso a parte da função e a parte do programa mesmo que chama aquela função, certo? Então, assim, eu acho que tem alguns exemplos que, para quem está perdido, o ideal é, perdeu a aula, dá uma olhadinha no vídeo da aula. Eu acho que eu consegui colocar quase todos os vídeos, não sei se eu passei algum batido. Se eu passei algum batido, me avisem também. Mas tentem ver esses exemplos, tentem executar, tentem fazer coisas parecidas. Mas assim, aqui, por exemplo, essas funções com strings, também vale a pena dar uma olhadinha. Vocês vão usar isso agora no projeto. Então, como é que eu coloco um string todo para maiúscula? Né? Então, como é que eu pego a primeira letra de um string?
Então, a gente viu essas coisinhas, aí vale a pena dar uma revisada. Não que os slides sejam um material de consulta, tá, gente? Mas eles ajudam vocês a verem o que é que a gente viu, o que é que a gente estudou até então. Então, será que o professor deu isso? Então, deixa eu dar uma olhadinha no slide, isso ajuda vocês a terem uma ideia melhor sobre isso, certo? Vamos lá. Viu, Ashton? Deu para aclarar, mas quer que eu explique alguma coisa em particular, faça algum exemplo de alguma coisa? Eu estou aqui para isso. Você ou os demais, quem tiver alguma dúvida em particular, quiserem que eu faça algum exemplo em particular sobre algum conteúdo. Eu vejo que muita gente às vezes se confunde, assim, fica um pouco perdido nessa parte de definição de função, de usar funções. Mas eu posso tentar também fazer mais algum exemplo nesse sentido. Se não está claro aqui o que seria isso. Pronto, está perdido em função, né? Joia. Então, vamos entender o problema. Tanto que eu vejo que muita gente, às vezes, se perde quando chega em PO porque não entendeu bem essa parte de função, certo? Certo, deixa eu ver só umas dúvidas. Tem como abrir na pasta os nomes, em vez de ser no prompt? Sim, o arquivo tem sim. Por exemplo, eu volto para a dúvida de Ashton já. Então, Gabriel está perguntando se tem como eu abrir na pasta dos nomes ao invés de ser no prompt. Ele quer ver um negócio. Isso para eu ver como fica. Então, vamos lá. Se você quiser, do jeito que... Olha, o que a gente vê no prompt existe também no sistema da gente, tá? Então, naquele caso lá, eu criei o arquivo, deixa eu ver, foi na minha pasta ILA, não foi? Documents, programas P1... Aí eu criei essa pasta, teste arquivos, nomes.txt. Quando eu abro, ele vai estar aqui. Aí talvez seja, eu acho que eu sei o que é essa dúvida, né? Professora, não ficou tudo numa linha só, não? Foi isso? Era essa a dúvida, Gabriel? Porque aqui, ó, no meu, note que ele ficou cada um numa linha. Aí quando vocês abrem, às vezes no Notepad, ele coloca tudo numa linha só. Mas, na verdade, se você abrir no WordPad, ele vai mostrar, ele vai quebrar por linha, com _N. Então, ó, notem que o que a gente fez, olha, ficou tudo no arquivo. Então, a gente pode visualizar esse arquivo tanto pelo terminal, quanto abrindo na forma gráfica de visualizar o sistema operacional, certo? Pronto, aí vamos voltar lá para a questão da função de Ashton. Vamos entender um pouquinho do que é função, certo? Vou fazer o seguinte, Ashton, eu vou fazer com você uma classe, certo? Eu estou com classe. Vou fazer um programinha novo aqui, onde nesse meu programinha eu vou definir algumas funções, certo? Então, por exemplo, vamos lá, eu vou fazer uma função, vou fazer várias funções, faz de conta que é um programa para lidar com trigonometria, tá? Trigonometria não, com geometria. E aí a gente pode ter algumas funções para a gente definir, para você fazer cálculo de área. Então, por exemplo, eu posso ter uma função def, calcula área quadrado, certo? Então, para calcular a área do quadrado, a pessoa passou o valor do lado, tá certo? Então, sua função como é que eu defino uma função que vai calcular a área do quadrado e que recebe como parâmetro o lado desse quadrado? Uma função dessa, como vai ser a área de um quadrado? O quadrado, a área dele não é lado vezes lado? Então, essa função, ela pode simplesmente dizer return lado vezes lado. Então, isso aqui é o que a função calcular a área do quadrado faz, certo? Aí, posso ter lá também agora uma função def, calcula a área triângulo, certo? Então, na minha área do triângulo, ele recebe a base e a altura do triângulo, certo? Esse return que te quebra, né? Vamos lá. Vamos por partes. Antes de eu chegar na área do triângulo. O que é que uma função faz? Uma função, ela define alguns códigos que você vai fazer e que depois você vai retornar para o teu programa principal, certo? No caso, existem funções que retornam alguma coisa, existem funções que não retornam nada, tá certo? Então, vamos lá. Um exemplo. Nesse caso aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, a função calcula a área do quadrado, ela recebe como parâmetro o lado, e o que é que ela vai fazer? Vamos fazer por partes esse daqui. Eu vou dizer o seguinte, primeiro, ele define a variável área, que vai ser o lado vezes o lado, e essa função vai retornar essa área.
certo? Então, ele retorna essa área. Deixa eu fazer nem o triângulo por enquanto, tá certo? Então, criei aqui uma função que calcula a área do quadrado dado o lado do quadrado. Então, ele foi, calculou quanto é essa área e retornou o valor dessa área, tá certo? Então, você vai fazer aqui embaixo o teu programa, tá? Essa função poderia estar no outro arquivo, mas ele está no mesmo arquivo que o meu programa. E aqui no meu programa você coloca print, sei lá, um exemplo. Programa das figuras, certo? Então, aí digamos, aí você vai perguntar, você quer calcular a área de quê? Um exemplo, certo? Vou fazer como do estilo que eu tinha feito, no que eu expliquei para vocês, certo? Então, vou fazer do mesmo jeito, o acabou igual a false, se eu quiser, certo? Enquanto note acabou, que é a mesma coisa de dizer que enquanto acabou foi igual a false, deixa eu fazer diferente aqui para vocês. O que é que eu vou fazer enquanto acabou for false? Né? Então, só um detalhe. Assim, aí tu tá perguntando, no retorno é obrigatório colocar, né? Não é obrigatório. Se tua função retorna alguma coisa, ele é obrigatório. Mas se tua função não retorna nada, ele não é obrigatório, né? No caso de uma função que calcula a área de um quadrado, ela tem que retornar a área para mim. Então, é obrigatório ter o return, certo? Aí eu vou mostrar um caso em que não é obrigatório, certo? Então, vamos lá. Aí o usuário vai digitar uma opção, né? Eu vou dizer aqui opção igual input, digite uma opção, certo? Aí opção, contra barra N, opção 1 é área do quadrado, contra barra N, opção 2, área do círculo, um exemplo, certo? Opção 3, contra barra N, opção 3, sair, contra barra N, certo? Tá aí, terminei. Aí o usuário digitou uma opção. Digamos que a opção do usuário foi 1, tá? If opção igual a 1, lembrando que ele digitou um string, então por isso que eu coloquei entre aspas 1. Então, se a opção do usuário for 1, o que é que eu vou fazer? Aí eu tenho que calcular a área do quadrado, né? Aí primeiro você vai perguntar qual é o lado desse quadrado, né? Vou mandar ler, né? Lado, tá aqui, valor, lado. Aí eu digo input. Quanto mede o lado do quadrado? Aí você foi lá, a pessoa digitou quanto é que mede esse lado, aí você vai calcular a área do quadrado. Qual vai ser essa área? Ao invés de você fazer essa conta aqui, aí você diz, então, não me lembro como é calcular a área do quadrado. Ah, mas eu tenho uma biblioteca aqui que tem uma funçãozinha que chama calcular a área do quadrado. Então, vou só chamar ela. Vou chegar aqui e vou fazer, ó, calcula área quadrado. Passando o valor do lado, né? Porque ele não sabe calcular a área se não tiver o lado. E aí eu mando imprimir essa área, ó. A área é de... E aí posso colocar aqui a área que ele calculou e imprimiu para mim, essa área, tá certo? Aí, digamos, se você quiser, né, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer, às vezes, uma função que só faz, por exemplo, toda vez, eu quero aqui, toda vez eu não tenho que digitar isso, digita uma opção, área do quadrado, área do círculo, não sei o que, isso aqui não é o meu menu, né, digamos que eu botar aqui print, né, print, um exemplo, vou tirar esse meu programa das figuras, certo? E toda vez que ele for começar, ele não está imprimindo programa das figuras e manda a pessoa digitar uma opção, não é isso? Não é isso que meu programa está fazendo várias vezes, né? Então, na verdade, vou até fazer o seguinte, vou fazer por partes. Eu vou transformar isso aqui num print também, tá? Então, vou chegar aqui e vou dizer o seguinte, olha, imprime isso aqui, então ele imprime programa das figuras, depois ele imprime, digita uma opção, não sei o que, e depois ele lê essa opção igual a input, tá? E aí ele lê essa opção. Só que daqui a pouco seu menu começa a dirigir, você quer digitar um monte de coisa no seu menu, você bota, por exemplo, um print, e aí bota um negócio aqui para ficar todo arrumado, todo estilizado lá, sei lá. Fez assim, aí você mandou digitar a opção, aí você botou um print lá. Então, tipo assim, isso aqui é o que ele imprime e vai ficar imprimindo várias vezes, né? Enquanto esse while estiver acontecendo, ele vai imprimir várias vezes. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode definir uma função que faz esses prints, né? E aí eu posso tirar todo esse código aqui e dizer o seguinte, olha, Ctrl X, digo, ó, imprima o menu, certo? Então, mandei, ó, imprima aí o menu. O que imprima menu faz?
ela vai ser uma função que não retorna nada. Ela vai fazer o seguinte, ó, def imprima menu. O que é que imprime menu faz? Faz esses prints e não precisa retornar nada. Tá entendendo? Então, quando eu chegar aqui no IO acabou, ele vai dizer imprime menu. Aí ele imprimiu, certo? E aí volta para cá. Né? Então, toda vez que alguém chamar imprime menu, ele imprime, aí volta para cá e continua para o seguinte. Aí lê a opção. Se a opção for faz isso. Se não for, faz aquilo. Então, o que a gente tem aqui? Tem dois casos diferentes de função. Uma função que a gente chamou só para fazer as coisas e não retornar nada. E outra que a gente chamou, que faz as coisas, calcula a área, mas retorna para a gente essa área para a gente poder usar a área para alguma coisa, que é o que essa função calcular área de quadrado está fazendo. Deu para entender a diferença de uma função que retorna e uma função que não retorna? Ficou mais claro isso? Ou não, se não tiver ficado, você diz. Ou os demais dizem, se alguém também não entender. Oi. Uma dúvida é a seguinte, a gente tem essa mania primitiva, acho que porque desde o início, quando a gente não trabalhava com funções, a gente escrevia todo o código em um código só. Isso. Que aí vocês têm que sair dessa mania. Exatamente. Só que aí é a questão de ver a necessidade de se usar as funções, entendeu? Porque, tipo, durante, por exemplo, o código da urna virtual, eu percebo que em alguns momentos a gente pode fazer aquilo tudo, porque a gente só vai usar uma vez aquele código, e a gente pode fazer aquilo tudo no corpo do programa principal. Só que a senhora está incentivando a gente a criar funções. Sim, exatamente. Porque por enquanto vocês realizar isso. Pronto, porque o que é que acontece? Vocês por enquanto estão fazendo programas simples. Mas a ideia da gente fazer uma função é que, tipo, o teu programa vai crescendo, depois você vai precisar chamar aquele mesmo trecho de novo. Então, você não... Aí, por enquanto, realmente não faz muito sentido então, obrigar vocês a fazerem assim. Mas é uma questão de educação mesmo, sabe? É tentar mostrar para vocês que vocês têm que começar a aprender a fazer programas, como a gente chama, de forma modular. Modularizar o código de vocês, sabe? E o que é modularizar? A gente quebrar em módulos, quebrar em partes. Então, agora, quando eu quiser calcular a área, digamos que um dia a pessoa muda e a forma de calcular a área do quadrado é de outro jeito agora. Então, eu só preciso mudar na função isso. E aí, quem chama o calcular a área vai estar resolvido, tá entendendo? Tô entendendo. Então, agora, não necessariamente há essa necessidade de estar criando funções, mas é um hábito que a senhora quer construir com a gente. Vocês vão, por enquanto, vocês não veem a necessidade. Mas, quando a gente faz sistemas maiores, a gente vai... Na verdade, vocês estão usando função à vontade. Quando você usa um input, esse input que a gente usa, né, isso é uma função. Né? Imagine se você tivesse que fazer, colocar aí no teu código, toda vez que tivesse que ler do usuário, colocar todo o código, quem fez input, tem um monte de código lá para dizer como é que ele faz para ler do teclado. Entendeu? Então, a gente usa, e aí a gente usa input várias vezes. Então, por que a gente usa funções? É para que a gente possa reusar código, certo? Tanto o código nosso quanto de outras pessoas. E aí as pessoas não precisam entender como, imprima menu, não importa como é que é esse imprima menu, o que importa é que ele vai imprimir o menu para mim, entendeu? É a gente poder quebrar o programa da gente em partes. Agora, só uma sugestão. Quais são os pontos no programa da gente que a senhora recomenda que façamos em módulos separados, sabe? Tipo assim, a parte que a gente vai usar, o programa principal e as partes que a senhora acha interessante fazer em módulos. Não, do que eu já pedi, eu pedi 2 módulos. Eu pedi um módulo de gravação, não foi isso? Não sei se vocês lembram. Eu quero um módulo de gravação. Por exemplo, o teu programa ficar sabendo que você está gravando um arquivo chamado não sei o quê, não é uma coisa legal. Você tem que isolar isso, porque se um dia teu programa mudou, ele não vai mais gravar em arquivo, vai guardar no banco de dados, você só usa a biblioteca. Tá entendendo? Então, por enquanto, o único módulo que eu pedi para vocês separarem foi esse de gravação e recuperação de texto de arquivo, né? Deixa eu até abrir aqui, eu acho que estou com o exercício aqui, ó. Nesse exercício, o que é que eu estou pedindo para vocês? Ó, crie um módulo só com as funções PyUrna gravador, que vai ter a função grava eleitores e recupera eleitores, certo? Por quê? Porque eu não quero que vocês façam o que eu fiz aqui, tá? É que eu fiz naquele exemplo da agenda. No exemplo da agenda, eu não fiz tudo no arquivo só, não quero. Eu quero que vocês façam outro arquivo para poder aprender como é que a gente separa as coisas. Certo.
Obrigado. Certo? Porque, por exemplo, aí daqui a pouco você fica com um monte de código de gravação de texto no meio do texto. Quando o menu tá simples, tá ótimo, mas vocês vão ver quando o menu for crescendo, tiver essas opções todas, aí vocês vão dizer, por isso que eu precisei das funções, entendeu? Entendi. Assim, por enquanto eu só estou obrigando para as funções de gravação, mas eu sugiro que no futuro, cada opçãozinha do menu, você possa ter uma função. Porque aí fica bem organizadozinho. Mas quando for preciso, certo? Assim, dá para ir fazendo tudo no programa principal. Mas vocês vão vendo vocês vão notar, eu acho, que à medida em que o sistema vai crescendo, fica melhor organizar esse sistema, quebrando ele em funçõezinhas. Certo? Tá claro, gente? Deu para entender, Aston, essa questão? Deixa eu só continuar aqui o dele, só para a gente terminar esse menu aqui, só para a gente entender o que é que aconteceu. Vamos só recapitular. Fizemos aqui uma função calcular área do quadrado, fizemos uma função que imprime o menu e que não retorna nada. Fizemos aqui o programa principal, onde nele eu digo, olha, acabou, começa como falso, enquanto acabou for falso, imprima o menu, lê a opção, se a opção for 1, ele pergunta qual é o valor do lado, calcula essa área e manda imprimir a área, certo? Se não, elif, opção for igual a 2, o que é que eu vou fazer se a opção for 2? A opção 2 é o que? A área do círculo, né? Aí a gente poderia fazer aquela história, eu poderia calcular aqui, posso. Se quiser eu posso. Aí dizer assim, olha, não é um círculo, então o círculo, como é que é a área do círculo? É πr ao quadrado. Mas eu não quero deixar esse cálculo aqui no meio do meu código, da lógica do meu menu. Eu quero separar as coisas. Então, o que é relacionado à área, eu vou colocar numa função, uma bibliotecazinha só de área. Tá entendendo? Então, isso aqui, inclusive, poderia estar no outro arquivo só de cálculo de área. Não teria o cálculo de área para qualquer tipo de figura, por exemplo, certo? Então, por exemplo, o que é que eu posso fazer aqui? Ó, def calcula a área do círculo. Para eu calcular a área do círculo, o que é que eu preciso? Do raio, né, do círculo. Como é que eu calculo essa área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Então, π, que é 3,14, um exemplo, para simplificar, vezes o raio, né, πr ao quadrado, e aí eu retorno essa área. Então, deixei isso aí separadinho, lá na parte da cálculo da área do círculo. Né? Se você depois mudou, e não é mais assim que eu calculo a área do círculo, é de outro jeito, isso não vai mudar, mas digamos que isso mudasse, eu só alteraria aqui. Né? E aí no meu programa, onde eu preciso calcular a área do círculo, né, eu só faço chamar, dizer, olha, primeiro, vou ler o raio, né? Raio igual, input, qual o valor do raio? Então, a pessoa leu. Aí, só um detalhe. A gente tem que fazer um float de input, né? Então, tanto quando a gente leu o lado do quadrado, pode ser um número em ponto flutuante, tá? Do mesmo jeito aqui, certo? Então, qual o valor do raio? A gente também vai fazer um float de input para pegar o valor numérico. E aí, a gente manda calcular. Qual é a função para mandar calcular? Área igual a calcula área círculo passando o raio. E aí, com isso, o teu menu não precisa se preocupar com pi, nem com nada disso. E aí, vou botar aqui, print, a área do círculo é de, né, e aí, tantos. E aí, a gente acrescenta, sim, só um detalhe, aqui provavelmente, não, acho que vai dar certo. A área do círculo é de área, né? Talvez a gente tenha que converter para string, mas creio que talvez dê certo. Então, digamos, vamos estar aqui, a área do círculo, a gente colocou e imprimiu. Aí a opção final, né, else, que provavelmente vai ser o sair, que é a terceira opção. Então, se for para sair, eu vou dizer que acabou, vai virar true. Aí ele sai do programa, a gente pode botar aqui um print. Então, pode botar o print aqui já, aqui antes, no mesmo nível do while. Fim do programa, tá certo? Então, nesse caso daqui, ó, o nosso programa fica nesse menu. Deixa eu salvar ele aqui, programas P1. Vou botar aqui em teste arquivos. Aí, vou chamar ele de áreas.py, tá? Então, vou mandar agora rodar esse meu programa. Deixa eu ver se ele tá certinho. Então, o que esse programa faz? Ó, ele botou o menuzinho bonitinho, ó, tá vendo? Programa da sigla, digita uma opção. 1, área do quadrado, 2, área do círculo e 3, sair. Aí, a área do quadrado, quanto mede o lado? Eu vou dizer 10. A área de 100, certo?
Aí agora o que é que eu quero fazer? A área do quadrado de novo. Aí o lado é 2. Aí a área é de 4. Agora eu quero saber do círculo. Quanto é o raio? 4. A área do círculo é tanto. Né? Πr ao quadrado, né? E aí depois eu vou mandar sair. 3 sair, fim do programa. Tá? Então a ideia é essa, certo? Por que a gente precisa fazer isso, gente? Realmente é uma questão faz parte da formação de vocês, que vocês vão ver que vocês vão encontrar muita função pronta e você tem que saber usar essas funções. E aí entender que algumas dessas funções vão retornar coisas, outras só vão fazer coisas, certo? E aí a melhor forma de entender é fazendo funções. Ah, mas dá para eu fazer essa função? Dá perfeitamente, principalmente no caso desse aqui, que é pequenininho. Então, só era colocar aqui o cálculo e tá feito. Mas que todo aluno de computação de sistemas tem que entender como é que eu defino uma função e como é que eu chamo essa função. E isso é uma coisa que muda um pouco o paradigma, porque você desvia o fluxo de execução do teu programa para cá e depois volta para cá. E isso é uma coisa importante de se entender, certo? Deu para clarear mais, gente, essa parte de função? Deu para se encontrar melhor aí, Eston e os demais? Hein, gente? Se encabulem não, digam aí. Deu para entender? Se não tiver entendido, eu faço outro exemplo de função também. Porque é sério, isso aí, gente, é essencial para vocês entenderem depois como é que funciona a orientação a objetos, sabe? Se você não entendeu bem como é que a gente sai daqui, chama uma função e volta, aí isso complica muito a compreensão de vocês. E aí lembrem que a gente tem funções recursivas também, que foi outra coisa que eu mostrei para vocês, que é uma função que chama ela mesma, né? Então existem funções que fazem isso, com aquela do fatorial, né? Um exemplo de uma função recursiva, a função que calcula o número da série de Fibonacci, é outro exemplo de função recursiva, certo? E aí, mais dúvidas? Oxente, agora que eu tô vendo que tinha um monte de texto aqui. O retorno é obrigatório colocar. Eu acho que a dúvida de muita gente, inclusive a minha, é o uso de parâmetros na definição da função e depois chamá-los do seu programa principal. Dá para treinar naqueles 8 exercícios que eu passei de função. Aí lá se usa muito o retorno. Gente, eu não tinha visto nenhuma dúvida dessa, ninguém me avisou. Beleza, no caso, esse área igual a calcular área de quadrado é chamada a função. Pronto, nesse caso daqui, a gente tá chamando a função, exatamente. Quando a gente está fazendo esse calcular área de quadrado, a gente chama a função, passando o parâmetro dela, certo? Entendeu? Sacou? Joia. Minha gente, ninguém me avisou que vocês estavam falando isso e não estava mostrando para mim. A função ajuda a organizar o programa, além de diminuir ele, beleza. Professor, na minha tentativa de fazer o programa, não consegui sair da parte 1, gravar e recuperar o arquivo. Estou em choque. Não fique em choque, não. Não tenho ideia de como fazer. Eu acho que vocês saíram dessa parte. Dá para sair com esse exemplo da agenda, não? Em Eston, assim, com esse exemplo da agenda. Viram que esse exemplo da agenda que eu fiz é bem parecido com o que vocês vão fazer. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Olha. Então, o que vocês vão fazer? Olha, eu fiz aqui a leitura, mas além disso, vocês podem fazer outras coisas. Então, como o cadastral vai ser bem parecido com esse exemplo que eu botei aqui, certo? E aí, deu para clarear, gente? Mais alguma dúvida? Não fique em choque, não, dá para fazer aqui. O principal é vocês fazerem, fez esse código gravar e recuperar, e aí saber chamar isso daí, sabe? No caso, deixa eu ver, Bruno estava na dúvida, eu vi aqui que Bruno falou sobre essa questão dos parâmetros, né? Na definição da função. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, por exemplo, se eu disse que minha função calcular área do círculo recebe o raio, na hora que eu chamo ela, eu tenho que passar o raio. Se eu disse que a minha função imprime menu não recebe parâmetro, então na definição dela eu também não passo nenhum parâmetro. Se eu disse que minha função calcular área do quadrado precisa de um lado, então na hora que eu chamo calcular área do quadrado, eu tenho que passar o valor do lado. E aí esse valor que eu passo é o que vai ser recebido lá na chamada da minha função, certo? E aí, gente, mais alguma dúvida?
Tem mais algum exemplo que vocês querem que eu faça? Ou algo que eu revise? Digam aí, falem aí. Tu perdeu o exemplo da agenda? Ah, tu chegou atrasado, foi? Então deixa eu tentar mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, cadê? Seu das áreas. Pronto. O que é que eu mostrei aqui nesse exemplo da agenda? Né, eu fiz aqui uma função para você ler uma lista, digamos que você faz um arquivo lá com uma série de nomes, tá certo? Então, essa primeira função, ler lista de nomes, faz o quê? Ela abre o arquivo que tem os nomes para leitura, depois, para cada nome, ele vai e coloca nessa lista temporária, e aí fecha o arquivo e depois retorna a lista para quem chamou ler lista de nomes, certo? A função grava a lista, que é o que vocês vão fazer uma bem parecida, só que vocês vão gravar mais dados lá, né? Então, para gravar só os nomes, o que é que eu faço? Recebo a lista que eu vou gravar, crio o arquivo, né, a variável que lida com o arquivo, né, que vai ser o arquivo nomes.txt que eu vou escrever lá, então eu vou usar o W. Para cada nome nessa minha lista que eu vou receber como parâmetro, eu mando escrever o nome e um _n lá nesse arquivo. E aí mando fechar esse arquivo, tá certo? Então note que ler lista de nomes retorna e grava nomes não retorna nada, ela só grava e não retorna, certo? O teu programa, o que é que vai ter que fazer no programa? A primeira coisa que o programa faz é tentar ler a lista de nomes. Então, ler lista de nomes, ele tenta ler lá do arquivo, se encontrou, retorna essa lista e guarda essa lista nessa variável lista nomes, certo? Depois a gente cria uma variável chamada acabou, que é false. Enquanto acabou for false, ou então enquanto note acabou, eu mando ler a opção, digito uma opção, listar nomes, adicionar nomes, sair, né? E aí vocês podem colocar outras opções. Se a opção for 1, você pode mandar ordenar essa lista e aí imprimir os nomes cadastrados, varrendo para cada elemento da lista de nomes, imprima. Note que a lista de nomes é o que ele já pegou do arquivo, então está na memória, tá certo? Então você guarda na memória. Na opção 2, você vai adicionar um novo nome, então você vai ler o novo nome, depois você vai ver se existe esse nome. Uma forma de ver se existe, que eu mostrei para vocês, seria essa, que é, cria existe nome para ser false, para cada N na lista de nomes, se o nome N for igual ao novo nome que você está querendo digitar, então o que é que você faz? Você diz que existe nome é true. Então, se existe nome for falso, ou seja, você varreu a lista toda, não achou nenhum nome igual, você manda fazer o append do novo nome. Então, a tua lista agora de nomes ficou atualizada. Se não, e aí você diz nome cadastrado com sucesso. Se não existir, você diz que já existia esse nome e você não adicionou ele na lista. Se a opção do usuário for a opção 3, você manda ordenar a lista e aí manda gravar os nomes no arquivo, chamando essa função grava nomes em arquivo, que está aí definida em cima. E aí você imprime nomes gravados com sucesso e bota acabou para true, certo? Então, então tá aqui, assim. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou chamando essa função grava nomes em arquivo. No final, quando a pessoa bota a opção 3, que é sair, e estou chamando ler lista de nomes, que manda ler e colocar na lista para a gente poder guardar a lista e ficar manipulando a lista na memória, certo? Deu para entender melhor, Aston? Alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Bruno tinha comentado aquela questão de se você pode ler e escrever em um arquivo. E a senhora tinha falado que podia usar o A. Não, mas o A é append mesmo. Eu achei que poderia ser o A, mas realmente o A é de append. Mas a Amanda não tinha dito que ela estava com um problema parecido e a Emerson disse para usar o A e funcionou? Certo, porque o A ele não apaga, mas ele acrescenta. Entendi. Entendeu? Eu achei que o A seria de all, mas não. O A, pelo jeito, é de append. Não sei, eu posso até testar aqui, mas pelo que eu entendi, ele só faz acrescentar. É porque o problema de Bruno estava sendo o seguinte, ele tinha uma lista pré-existente e ele estava tentando
acrescentar alguma coisa a essa lista. Só que quando ele fazia isso, ele perdia os arquivos anteriores que estavam dentro. Não, pois é, mas se você, antes de colocar no arquivo, você recuperou para a memória, ficou tudo na memória e depois gravou, aí você grava tudo. Entendi. Entendeu? Porque você tem que ter na memória tudo, porque você vai precisar alterar essa lista também. Ok. Entendeu? Se fosse só realmente, se a lista nunca for alterada, aí você pode ficar só fazendo append, tá? Mas até para você fazer o controle do que é que tinha, o que é que não tinha, fica mais complicado. A minha sugestão é, coloca tudo na memória no início, e aí no final, na hora de sair, ou então a cada vez que você adiciona, grava de novo no arquivo a lista completa. Aí não pode usar com A, não. Pelo que eu entendi, o A é só de append mesmo. Olha, ele comentou no chat. Eu estava apenas escrevendo, não lendo o que já estava no arquivo. Pois é, ele tem que ler primeiro. Exatamente. Aí tem que lembrar de ler o que já tinha no arquivo. Aí por isso estava apagando, exatamente. Aí só que se ler no início, aí resolve. Beleza, que bom que as peças se encaixaram aí, Eston. Prof, depois daqui, tipo, no final da disciplina, e eu fui ver a parte de interfaces gráficas para tentar aprimorar a urna virtual. Só que precisava como pré-requisito o conhecimento de classes. Isso. Tem alguma outra biblioteca de interface que a senhora conhece que não precisasse saber sobre isso? Pois é, foi o problema que eu vi. Acho que todas usam. Assim, as que eu olhei usam todas. Assim, na verdade, eu estava procurando algumas, mas todas usam mesmo. Eu não sei. Seria o caminho que a senhora assim, iria sugerir para, tipo assim, a gente conseguir conhecimento suficiente para chegar nessa parte de interface, entendeu? Tipo assim, os conteúdos que a senhora acha interessante que a gente pesquise sobre. É criação de classes e tipos e objetos. Introdução à orientação a objetos, só que aí é o que vocês vão ver no semestre que vem. Mas seria a introdução à orientação a objetos. Vai ver o que é a orientação a objetos. Aí é toda uma abstração. Agora eu acho que você tem que ter cuidado para não atropelar as coisas, sabe? Aprenda, se vocês estão com dificuldade de funções, então se alguém está com dificuldade de função, não adianta ir para a classe antes de entender direitinho a função, certo? Entendeu? Então a minha sugestão é façam bem muitas funções, entendam por que elas são importantes, chamem elas. Aí vocês vão conseguir entrar em classe. Ou então, use muitas funções prontas e métodos prontos. Pronto, os métodos de string. Entenda a classe string, é uma primeira forma de você começar a entender classe, se vocês quiserem estudar sobre isso. Como assim, entender classe string? Tipo, não, por exemplo, string, fazer essas isso, coisas, quando a gente mexe com string, não tem várias operações lá em string. Por exemplo, você chega lá na string e faz string.upper. Aí você colocou ela toda para maiúsculo, não foi? Isso é porque alguém criou uma classe, né? Existe uma classe string que tem aquelas operações, que vocês chamam de funções, né? Como o upper, como o split e outras funções também, que são o que a gente, na verdade, vai chamar de métodos, nesse caso, com a orientação a objetos. Mas aí não atropelem o andar da carruagem, não. Vocês entendam direitinho a função, estudem mais sobre função, sobre como chamá-las, leiam sobre bibliotecas existentes, e aí antes disso só depois disso que vocês vão realmente poder fazer, assim, entender melhor essa parte da interface gráfica. Não vão para ela sem entender isso direitinho, não. Quer dar sugestões de bibliotecas para a gente pesquisar sobre? É porque a gente não tem muita noção do que a gente pode fazer. Se você sugerisse uma biblioteca, a gente teria um norte, tipo, nossa, que legal, essa biblioteca tem uma, faz isso, eu vi uma, é porque eu não lembro o nome agora, mas eu vi uma muito boa que ela gera, inclusive, código para celular, para web, para várias coisas, só que realmente ela exige muita orientação a objetos. Se vocês quiserem ir, antes de ir para a biblioteca, e querem aprender para poder usar as bibliotecas, aí teria que estudar sobre orientação a objetos e classes. Assim, minha sugestão é essa. Mas eu vou pegar o nome e eu levo para vocês amanhã. Mas assim, eu olhei assim, eu achei que fosse loucura apresentar para vocês as bibliotecas que eu vi, certo? Que realmente atrapalha, eu acho que atrapalha aí o curso. Assim, uma biblioteca legal, que mexe um pouquinho com classes, mas de uma forma mais simples, mas não para fazer talvez esse sistema de urna, para fazer algo mais gráfico, tipo um jogo da velha, é o Pygame. Né? Quem quiser estudar um pouquinho, que ela tem, e tem vários exemplos na internet, vocês podem estudar, quem tem a curiosidade de estudar sobre interface gráfica. Aí tem o Pygame,
que é bem legal. Mas não atropelem as coisas não, aprendam direito as funções antes. Sim, aí Bruno está perguntando, minha função era se tinha como fazer uma função para ler e escrever ao mesmo tempo. Pronto, eu vou procurar, ver se Bruno, mas eu acho que talvez, eu não sei se com aquela biblioteca, mas eu vou dar uma pesquisada e te digo se tem uma função que lê e escreve ao mesmo tempo no arquivo. Eu creio que tem. Agora, qual é, eu vou dar uma pesquisada e dou um retorno para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Dúvidas? Então, podemos encerrar por aqui ou mais alguma dúvida? Vou dar dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Joia. Pois vamos terminar esse exercício, ver se amanhã todo mundo já tem terminado até amanhã, tá certo? Aí vocês me avisam se alguém tiver alguma dúvida, eu separo um tempinho no final para vocês poderem tirar alguma dúvida ainda, mas eu espero que vocês consigam terminar antes da aula, o que eu já pedi até então, que aí eu vou acrescentar mais coisas para amanhã, tá joia? Então, um abraço, gente, brigadão aí, espero que tenha servido para tirar aí as dúvidas. Imagina.